Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. Nossa convidada de hoje é mestre em ciência da computação e atualmente é doutoranda pela USP. Dedicada à inclusão digital, ela tem liderado iniciativas para promover a diversidade e igualdade do gênero no campo tecnológico, além de ser delegada do Woman 20, uma iniciativa de mulheres do G20 da ONU, para aconselhamento de líderes do Estado participante. Com série de destaques na sua carreira, ela foi reconhecida pela Forbes como profissional do ano e pela Women Tech Brasil. Ela é fundadora e CEO da Mastertech e ela é Camila Cucci. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, chiquérrimo. Gente, eu tô muito nervosa de tê-la aqui hoje, vocês não têm noção. Mas passa um filme, não passa? A gente que tá há tanto tempo já na indústria, filme. né? Passa um filme. Nossa, gente, é muita honra ter você aqui. Imagina. E para quem não sabe, ela é minha inspiração para o projeto TI de Salto. Então, fique sabendo. Eu a conheci em 2016 e eu lembro até hoje quando eu a conheci. Ela falou assim, com que você trabalha? Eu falei, tecnologia. Ai, que legal! Eu falei, nossa, ela também, então, né? E a gente está aqui nessa jornada. E eu sei que você tem muitos fãs, seguidores. Você é mentora de muita menina na área de tecnologia. Mas conta aqui pra gente como foi essa entrada da Camila no universo da tecnologia, fazendo toda a diferença para nós. Arrasou. Eu acho que foi uma entrada ainda muito inconsciente, sabe, Silvia? Porque eu vim de uma família, eu tenho uma irmã gêmea, eu conto bastante essa história, porque acho que o meu núcleo familiar influenciou muito, assim como eu tenho certeza que você influencia muito o seu núcleo familiar. E o meu pai era de TI, eu tinha uma irmã gêmea que era muito de humanas. E eu sempre fui, assim, eu adorava matemática, quebra-cabeça. Eu era um pouco esse estereótipo da menina que fugia um pouco do padrão, sabe? E aí, meu pai, trabalhando com TI, eu achava aquilo um máximo, porque ele, com alguma frequência, tocava o telefone. Ele é de uma outra geração de TI, não tinha nada, não tinha sistema cloud, não tinha entrada para você fazer, né? Máquina virtual, não existia essas coisas assim tão disponíveis. Ele é da época cartão perfurado e afins, cobolzão. Ah, eu sou de cobol. Então. E aí, tocava o telefone e ele ditava código pelo telefone ainda. Era a coisa mais, assim, online que existia, era o telefone. E de madrugada, no horário que fosse. E aquilo no meu inconsciente infantil... É isso que eu quero fazer, meu Deus! Eu criava uma história na minha cabeça, assim. Apesar de ser muito do quebra-cabeça da coisa, eu sempre fui muito criativa, assim, imaginativa, sabe? E os meus pais super exploraram isso. Então, cresci falando que eu ia fazer computação. No meio do caminho, eu achei que ia fazer medicina, porque gostava e salvar pessoas e não sei o quê. Sempre quis resolver os problemas do mundo, o que depois o empreendedorismo me satisfez. Mas aí foi isso, assim, pai, o que você faz? É computação. Tá bom, vou fazer isso. E aí a coisa se desenrolou, eu descobri programação, apesar de ter muito cedo reconhecido que eu queria fazer isso. De novo, fui descobrir depois, né? Mas por uma questão de gênero, não me foi apresentada essa possibilidade de começar a estudar antes. Até meu próprio pai, que é a pessoa que eu mais amo e vice-versa, eu aposto... não senti uma necessidade ou até um estímulo social de, tipo, deixa eu ensinar a programação para ela. Se fosse um menino, eu aposto, e já conversamos sobre isso, potencialmente seria diferente, né? Então, a minha entrada em tecnologia foi por esse sonho de resolver problemas e de ajudar, sei lá, um grupo alienígena que morava do outro lado da linha do meu pai a resolver esses problemas, sabe? E como é que você juntou o útil ao agradável em juntar a tecnologia e o empreendedorismo? Duas coisas né, que acabam sendo aí a cara da Camila. Eu acho que isso também foi um pouco por acaso, porque eu tinha certeza. Quando eu entrei na faculdade, aí corta, né? Camila chega na faculdade no dia 8 de março de 2010. Gente. Assim, existia alguma coisa, né? E aí eu cheguei no Dia da Mulher, cheguei na sala atrasada, não sabia programar, então... combo explosivo, né? Chorei, assim, copiosamente a aula inteira, porque eu não entendi uma palavra do que o professor falou. Falei assim, vou precisar perguntar pra alguém, não é possível, né? Ainda acostumada com aquele ensino médio, sabe? Aí chega na faculdade, ninguém nem olha pra você, ninguém nem quer saber seu nome. É tipo, gente, pelo amor de Deus. E aí, cheguei nesse cenário, fui olhar em volta e não tinha nenhuma menina. E foi ali que caiu minha ficha, tipo...
Gente, eu juro que meu primeiro pensamento de gênero foi extremamente estereotipado e mudou minha vida, que foi... Cara, eu preciso arrumar uma menina, porque a menina é mais organizada, né? Eu preciso copiar um caderno. Na cabeça, né? Coitada. Mal sabia ela. Introdução a algoritmos, eu preciso achar um caderno. E não tinha meninas para me emprestar o caderno. E aí foi aí que nasceu o blog Mulheres na Computação. E eu acho que já foi uma primeira tentativa empreendedora de, diante de um problema, tentar resolvê-lo, sabe? Chorei, isso não me eximiu o fato de sofrer e chorar muito. Mas, diante desse desafio, eu construí, um caminho que naquela época era o que eu tinha alcance do alto dos meus 18 anos, que era fazer um blog. Na época, juro que era legal, né? E comecei a escrever sobre isso, discutir essas coisas. O blog acabou crescendo. Estamos falando de 2010, onde essa pauta era ainda muito, muito inicial, assim, pouquíssimas iniciativas existiam. E eu, em grande parte, traduzia conteúdo, assim. Eu lembro exatamente disso. Uma coisa que fez eu falava inglês, então eu traduzia muita coisa e aí começaram a chegar e-mails, tipo, gostaríamos de convidar as mulheres na computação para o evento. Eu, tipo, gente, que mulheres? Só tem eu e é uma menina. Sabe? Então, acho que ali já foi um começo de história empreendedora e acho que outro grande marco, também ainda muito inconsciente, é que eu vislumbrava uma carreira extremamente acadêmica. Tipo assim, sempre gostei muito de estudar. E o fato de ter feito USP, eu acho que me coloca um pouco... Né? É uma faculdade muito direcionada à academia, à pesquisa. Então, eu não vi uma oportunidade... Tipo, não vou trabalhar na indústria. Não existia isso, sabe? Acho que, apesar do blog, eu vi aquilo como um projeto paralelo. Vou fazer currículo, vou ajudar mais mulheres a entrar, mas como um projeto paralelo. E nunca, de forma alguma, alguma coisa que pudesse me trazer algum tipo de fruto e tal. E aí, fiz a academia, assim, com louvor, fazendo um caminho para trabalhar na NASA e... Sabe, com missão espacial, foguete, missão crítica, nerd, assim. Mestrado trilha, nananã. E aí tocou meu telefone lá para outubro do último ano da faculdade, que já estava tudo certo. Eu ia, né, emendar o mestrado, não sei o quê, sem menor dúvida. Tocou meu telefone e era um recrutador do Google, falando que eu tinha sido indicada para o programa de estágio, que ele queria levar latinas e tal, e que o meu perfil se destacava muito e que ele queria me conhecer. E eu, tipo, não, tá, erraram, querido, desculpa, erraram. Síndrome do impostor total. Por que eu contei tudo isso, né? Porque aí eu ganhei a chance de, com 20 anos na cara, ir para o Vale do Silício. E a minha cabeça virou, assim, 360. Minha mãe fala, ai, meu Deus, você voltou outra pessoa. E eu acho que eu voltei outra pessoa porque foi uma oportunidade, de morar fora, que eu nunca tinha tido essa oportunidade. E 2, ir pro lugar mais maluco, assim, de tipo... das pessoas sentirem que podem mudar mesmo, sabe? O mundo... Não um empreendedorismo de palco fake. A galera da luta, sabe? Apesar de ter muito glamour na conversa... Tá todo mundo pensando nisso, tá todo mundo vivendo isso, respirando isso. Eu sentava, uma das coisas que eu mais gostava era sentar num café, pegar um café e ficar ouvindo as conversas. E a minha sensação é tipo, cara, a próxima pessoa que vai revolucionar a indústria pode estar aqui nesse café. E aí eu voltei enlouquecida, a ponto de pedir demissão, né? Falar assim, então não quero ficar, não é isso que eu quero, eu vou voltar pro Brasil e meu sonho é ter uma escola. E meio que começou nisso, e aí... Meu ímpeto foi preciso arrumar um emprego numa escola. E aí, se desenrolou. Eu fui trabalhar numa faculdade. Comecei a tocar a área de inovação com o meu primeiro sócio. Conheci o meu sócio atual lá também. Então, aí a coisa se desenrolou. Mas eu acho que esses são os 2 grandes marcos. Foi totalmente inconsciente, Silvia. De novo, né? Não foi sorte, porque acho que sorte é uma palavra que une aí você estar preparado e no lugar certo. Né? Mas... foi inconsciente, eu não percebi ao longo do percurso que eu estava construindo, sabe? Foi muito natural esse casamento de tecnologia e empreendedorismo. E assim nascia a Mastertech. Exatamente, eu acho que ela propriamente dita com CNPJ foi 2015, né? Ela tinha outro nome? A gente teve uma empresa antes que a gente vendeu para financiar a Mastertech, que chamava Ponte 21. Que foi quando a gente se conheceu, o nosso grande ganha-pão, porque o que a gente... Né, a gente precisava financiar a escola, entrar no ecossistema. Sim. E aqui no Brasil, quando eu voltei dos Estados Unidos, uma coisa muito clara para mim era que, por mais que... Olha, e estamos falando, já era 2014 e 15, hein?
Silvia, TI ainda era o atravanque da inovação. A gente ainda não conseguia ver TI como uma área de parceria que fomentasse estratégica. A gente ainda olhava muito para áreas de marketing, para áreas de BI como parceiros da inovação. E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que montar uma software house específica, né? Uma empresa de software que seja plug and play de inovação, que consiga entrar, resolver, né? Lançar um MVP, ir embora e deixar na mão do RH, da área que quiser inovar. E aí, eu juro, assim, de novo, foi... Né, dessa vez foi um pouco mais consciente, mas foi tudo muito rápido, assim. Eu voltei para o Brasil, a gente começou a tese da Ponte 21 em 1 ano. A gente estava faturando, assim, bizarro e com um monte de clientão, assim. Tipo, quando eu vi a nossa nota fiscal 1, foi para uma grande empresa de construção, de material de construção, assim. Nota fiscal 1, contrato... Eu nem sabia o que eu estava fazendo, sabe? Aquelas pessoas têm que declarar imposto, onde é que paga? A gente aprendeu tudo já fazendo, sabe? Então, foi tudo muito rápido. E a Ponte 21 depois foi quem deu, né? A gente percebeu depois de 2, 3 anos que consultoria era massa, dava uma grana legal, mas que não era ali que a gente ia conseguir escalar e nem alcançar o nosso objetivo, que era conseguir democratizar acesso à tecnologia. Né? A gente, por vezes, acabava, inclusive, piorando o cenário. A gente recebia propostas para ficar. Então, a gente recebeu propostas de quase todos os nossos clientes de compra, assim, tipo... Vocês não querem vir vocês? Porque eu não consigo contratar ninguém. Você não quer vir você dar sustentação nisso? E a gente falava, cara, tem alguma coisa errada com a indústria, né? Como é que pode tanta gente desempregada? A gente pegou ali a crise de 2016, de desemprego, que foi muito forte. As pessoas desempregadas, gente muito capacitada. E TI, tipo, se matando, com vaga aberta. Então, foi aí que a gente juntou. E aí, a escola já era um sonho antigo, tanto meu quanto do meu primeiro sócio. E aí, a gente decidiu abrir mão, entre aspas, começar a arrefecer um pouco o ritmo da software house em prol da escola, até o momento em que a gente conseguiu fechar as portas e a escola tracionou. Virou. E ao longo aí desses anos, você já foi destaque da Forbes Under 30 e uma das 100 líderes do amanhã. Como é isso para você? Como é que você vê esse impacto na sua carreira, na sua vida pessoal, nos seus projetos? Como é isso para Camila, né, que com 18 anos entrou na faculdade e queria mudar o mundo? Eu acho que, assim, me deu mais vontade de continuar, sabe? Eu vi esse final de semana no Netflix o filme do Einstein, o documentário. Eu vi. Chama Einstein e a Bomba. E é super triste, ao mesmo tempo muito elucidativo, né? Porque ele acabou contribuindo de forma ainda que não consciente, sendo um pacifista reconhecido, né? Para economia nuclear, que a gente chama, né? E ele fala sobre, tipo, eu que tanto reneguei patentes e reconhecimentos, acabei me tornando um deles, né? E eu acho que eu ocupei um pouco esse lugar, assim, eu tive um momento de entendimento. Então, no início, isso era muito... Era o meu combustível, não meu combustível, assim, mas eu acho que era uma massagem de ego necessária, sabe? Assim, de tipo, um reconhecimento externo que eu gostava muito e que me movia e eu fazia as coisas porque, tipo, é isso. Hoje, eu acho que do alto dos meus 30 e poucos anos, já sendo mãe, eu acho que a gente reconhece que os prêmios são muito legais, mas que se a gente mudar a vida de uma pessoa, se a gente conseguir gerar um impacto positivo na vida dos nossos colaboradores, das nossas colaboradoras, isso faz tanto sentido quanto o prêmio grandão, sabe? Então, óbvio, foi muito marcante para mim poder ganhar o Forbes 30 Under 30 e ser reconhecida como tipo uma voz em tecnologia com 20 e poucos anos. Óbvio que isso me abriu portas, mas eu acho que com o tempo você vai amadurecendo e você vai percebendo que isso é uma escada, né? E que se você se move por isso, potencialmente você vai cansar, né? A sua carreira vai acabar sendo curta, porque mudam-se as pautas, mudam-se os personagens, né? Existe um aspecto cíclico nessa conversa toda. Se você se mantiver coerente com os seus princípios, não é isso que vai te mover, sabe? Então, acho que principalmente quando a gente desfez a sociedade, a decisão de arrefecer a Ponte 21, de encerrar a operação para focar na escola, focar na ONG, eu acho que foi essa retomada da Camila, sabe? Foi esse ponto de inflexão. De uma pessoa que
por viver, inclusive, numa economia que valoriza muito isso, se valia muito desses prêmios e se apoiava nisso, sabe? E num segundo momento percebe que é muito mais impactante se dedicar a escrever um livro. Que é o que você faz, assim, escrever um capítulo de um livro que vai chegar em muitas meninas num Brasil remoto, sabe? Então, acho que, de novo, já usufrui muito disso, gosto disso, não tô sendo ingrata, não, de forma alguma. Mas eu acho que eu fiz as pazes aí, foi pós essa fase de muitos prêmios, de muitos reconhecimentos, que eu achei o que eu queria fazer, assim, sabe? Que eu consegui fazer as pazes comigo mesma, de não fazer o que o mundo esperava para me premiar, sabe? Uhum. E fazer o que eu queria. Eu quero abrir uma ONG. Que te dava realmente... Gente, as ONGs... a startup tem que ter um produto só, tem que ser escalável, não pode tirar o foco. Gente, a minha vida não é essa, não é isso que eu gosto. Eu vou fazer do meu jeito. Se der ruim, pelo menos eu fiz do jeito que eu acredito, entendeu? Não dá para viver um personagem. Então, acho que eu fui fazendo as pazes, sabe? Com essa carreira. E você, recentemente, lançou a Somas. 2019, né? Que veio a pandemia, né? E qual foi aí o motivo para lançar isso? E fala um pouquinho do projeto aqui, para quem está acompanhando a gente, que é um projeto super bacana, tem acompanhado. A Mastertech já existe, né, desde 2014 e nasceu como uma escola de programação, sendo bem sincera, lá no início. Foi se ajustando e hoje a gente faz reskilling e upskilling. Então, né, a gente prepara equipes ou numa nova habilidade, então faz grandes shifts de equipes. Então, sei lá, eu preciso que a minha galera de marketing aprenda sobre dados. A gente faz essas grandes transformações em grandes empresas. De habilidades digitais e tecnológicas sempre, né? E aí a gente foi estudando muito e ganhando repertório nisso, né? Em como educar as pessoas, em como fazer educação para adultos, em como criar artefatos que são relevantes. E a gente percebeu que o impacto no mundo corporativo ele é enorme. A gente consegue medir em dinheiro. Sim. Mas que existia uma possibilidade de política pública mesmo, da gente influenciar a tomada de decisão das pessoas e mostrar que aquilo trazia impacto positivo para a sociedade. E aí a gente começou a fazer alguns projetos ainda debaixo da Mastertech. Então, acho que um que ficou famoso foi a Estação Hack, por exemplo, que foi um projeto do Facebook. O Facebook chegou no Brasil com uma tese de inclusão produtiva e a gente operacionalizou o curso de desenvolvimento web para eles aqui no Brasil, né, na Estação Hack. E a gente já meio flertava com isso, sabe, na Mastertech. E aí a gente decidiu abrir uma ONG, de fato, e pesquisar e entregar esse tipo de resultado. E hoje a gente se dedica a medir esses impactos de educação de tecnologia em recortes minoritários. Então, imigrantes e refugiados, mulheres encarceradas, jovens em internação, né, em fundações casa, mulheres mais velhas, enfim. A gente tem uma série de pequenos projetos com objetivo, nem tão pequenos assim, porque se a gente for somar, né, depois de anos já vai somando, né? É 1.000 para cá, 1.000 para lá. Nem é tão Mas pequeno. a ideia da ONG é conseguir publicar essas coisas, né? Então a gente tem relatórios públicos como Design Universal de Aprendizagem de Programação. Como é que você faz para ensinar programação para pessoas com algum tipo de barreira cognitiva ou motora, enfim, algum tipo de deficiência? Tá lá público para as pessoas. Então, a nossa ideia dentro da ONG é produzir conteúdo com base em ciência e evidência do impacto positivo que a educação de tecnologia pode trazer para os mais diferentes recortes. Em diversas matérias, posts seus, quem segue a Camila vai ver, você sempre fala que toda pessoa, não vou nem falar toda menina, né? Deveria aprender a programar. A gente falou aqui de COBOL e BASIC. Gente, eu sou aí da geração do pai dela. O que você vê de importante nisso? Porque quando você fala de levar a tecnologia, quando a gente leva essa bandeira, por que não mais mulheres na tecnologia? Sim. Eu não gosto de matemática. Ao contrário da Camila, ao contrário da Silvia, que gostava de matemática. Mas quando você pensa hoje em tecnologia, ela não é mais um custo nas empresas, ela é o business da empresa. Quando você pensa em tecnologia, eu não consigo pensar em tecnologia sem lógica na hora de eu fazer me inscrever para uma vaga no LinkedIn, porque eu não sei para onde eu mando. Quais são o que eu busco na empresa que eu quero me candidatar, você está usando lógica. E você fala muito isso. O que você
gostaria de reforçar para quem está acompanhando a gente aqui nesse podcast a importância de ter uma noção básica do básico de lógica de programação. Fala um pouquinho disso, porque eu acho tão interessante quando você fala. Arrasou. Eu tenho uma... Né, e eu fui muito criticada. Se você olhar no YouTube, você digitar Camila Schutt, tem um vídeo bem famoso de um TED que eu fiz no Allianz para professores da rede pública. E tem, tipo, muitas views. E eu falo abertamente. Tipo, eu começo o TED falando assim, cara, a gente está vivendo a era dos escribas digitais. E pior de tudo é que muita gente me confronta achando que eu quero que todo mundo vire programador. Mas, na verdade, eu aprendi a ler e escrever não para ser escritora. E eu acho que a lógica é um pouco assim... Essas frases acabaram viralizando um pouco, né? E eu entendo a revolta, a raiva e alguns comentários do tipo... Cara, peraí, o Brasil não consegue nem ensinar as pessoas a ler e escrever. Você é maluco, em que mundo você vive e tal. Mas a minha percepção é que o mundo, não vai parar para a gente se reorganizar, não vai ficar menos digital para a gente estudar, vai ter que ser com a roda girando. E a segunda coisa é que seria muito confortável para a gente que está desse lado da força continuar usufruindo da ignorância, tipo assim, que vou vender mais caro, vou falar que meia dúzia de palavras ninguém vai entender e tá tudo certo. Por muito tempo, eu acho que a própria indústria acabou reforçando isso, sabe? A gente não percebia e não acho que foi de caso pensado, assim. Quando a Apple fazia a propaganda do Macintosh 2, focando no menino que queria ser presidente da República e que podia ser alguém na vida e que ele zoava com a guria, né, com a menininha que estava do lado dele, eu não acho que foi consciente, que a indústria fez de propósito. Mas era confortável para ela, sabe? Segurar essas informações, fazer parecer que era muito mais do que era. E a gente acabou colhendo os frutos disso, as consequências, né, de uma sociedade que não se educou no mesmo ritmo do avanço. Então, quando eu vejo algumas discussões de inteligência artificial, por exemplo, eu me dá calafrio. Eu falo, gente do céu, as pessoas estão falando, gente, é um amontoado de dados, tem um monte de limitação. Calma. É legal e tal, tem que estudar. Talvez eu esteja errada também, mas a gente não pode se desesperar, a gente não pode sair metendo os pés pelas mãos. E, para mim, em grande parte, se as pessoas soubessem um pouco de programação e entendessem o básico de pensamento computacional, elas já não estariam nesse desespero todo, sabe? A sociedade já não estaria nesse desespero todo. Então, um caso muito forte, que para mim foi muito relevante, foi na época da pandemia, o tanto de casos que a gente recebia de gente pedindo ajuda para fazer cadastro no aplicativo do pagamento do auxílio emergencial. As pessoas emprestando CPF, porque não entendiam. No digital não importa, né? Tipo, eu via assim, nossa, sério que não podia emprestar o CPF? Era só para completar o cadastro. Tipo, meu Deus. Porque a gente começa a se arrepiar, né? A gente que tem uma... E, de novo, não tô falando que precisa ser igual a gente, que faz sistema, que vende isso, que vende máquina, que entende... Não tô falando isso. Mas o básico... Gente, você achar que emprestar seu CPF só porque tá no digital, só porque é um aplicativo, tudo bem, é falsidade ideológica, é óbvio que isso vai dar errado, isso vai ferrar seu cadastro único, tipo... Tá errado em tantos níveis, sabe? E, de novo, eu acho que tudo isso envolve um desconhecimento do básico de tecnologia, do básico de programação. Então, acho que a fala talvez seja sensacionalista, né? Que ou você vai programar ou você vai ser programado. E ela dá um pouco esse senso de urgência, mas eu acho que é uma forma da gente encurtar essa discussão toda e lembrar dos tempos onde a gente, como sociedade, decidiu aprender a ler e escrever. A gente percebeu que a gente estava ficando para trás. A gente percebeu que a gente estava dando muito poder na mão de poucas pessoas, que os tais dos escribas. Sim, a gente está fazendo a mesma coisa agora. E nada impede que você aprenda programação. Quando a gente fala de escola, eu digo o seguinte, o meu sonho é levar o TI de salto justamente para o ensino médio fundamental, para essas meninas falarem, eu tenho mulheres reais que me inspiram. Mas quando você fala hoje de programação e você consegue trazer para os jovens, nossa, como é legal fazer isso,
Porque, não sei você, mas legal. quando eu aprendi a fazer redação, era um negócio assim, ai, que chato isso aqui. Aí você fala, não, eu tenho que fazer uma boa redação para escrever um e-mail. Você começa a trazer na prática, para que você vai usar? Para que eu preciso aprender X coisas de matemática que eu nunca vou usar, porque eu não vou ser engenheira? Então, a hora que você traz a programação para o dia a dia, para criar um aplicativo, para eu ser independente, inventar alguma coisa do futuro, eu acho que esse jovem começa a ter uma atenção maior, né, para isso. Por que não ter programação no ensino? Eu brincava, quando a gente ia fazer hackathon, eu fui para muita escola no Brasil inteiro, né? Teve uma fase do início da Mastertech, da própria Ponte, assim, que a gente teve a chance... Eu andei em todos os estados. A gente teve um programa com uma grande empresa que a gente deu aula de IoT, né? De internet das coisas, com microcontroladorzinho, em todos os estados do Brasil. Isso com 23 anos na cara, sabe? Quando eu olho para essas oportunidades, assim, passa um filme. Uhum. Eu me meti num barco no meio da Amazônia para dar aula, sabe? E quando você fala assim, cara, você pode resolver os seus problemas. Eu brincava assim, você é preguiçoso, né? Sabia que eu tenho uma ótima amiga para você ser mais preguiçoso ainda, para você ser mais preguiçosa ainda, você pode automatizar suas tarefas. É só você conseguir o achar... gatilho. Exatamente. É o gatilho. Porque a gente subjuga muito, né? Essa infância, essa adolescência. Mas eu acredito muito no poder da juventude. Muito, 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 muito. Se ela for estimulada da forma correta. Assim, não tem pra ninguém. Porque é o lance, é a sede da construção. Você tem princípio vital, sabe? Você tá sobrando energia. Vamos canalizar pro lugar bom. Você tem tempo, você tem cabeça boa. Muita gente fala assim, Camila, você começou a empreender muito cedo, né? E eu não acho que eu fiz isso de novo de forma consciente. Mas era muito fácil empreender naquela época. Assim, quando eu olho pra minha rotina hoje, atualmente, eu me pego em umas situações onde tem um cachorro levando o cachorro para tomar injeção, a filha chorando no banco de trás, meu marido com o pé zoado, deixando no pronto-socorro, tendo que responder e-mail, tendo que ver a viagem para ver o negócio Antes, era muito mais fácil. O meu baseline eu preciso ganhar R$600 para pagar o aluguel da kitnet que eu moro, para pagar comida. Tipo, era muito mais fácil, sabe? Então, acho que se a gente estimular essa juventude, é uma época muito gostosa, confortável, sabe? De empreender. De novo, estou falando de um lugar, de uma menina de classe média que teve oportunidade de estudo. Mas, ainda assim, se você comparar, mesmo assim, uma realidade muito menos privilegiada do que a minha, ainda assim, a juventude é uma época meio mágica, sabe? Onde a gente tem energia, onde a gente tem vontade. A gente tá com a bateria super carregada. Exato. Né? Isso. E você também hoje é delegada do Human 20. Como é essa responsabilidade e qual é as oportunidades que você almeja estando nesse cargo ou nessa posição tão importante que você pode mudar o mundo, né? Você pode ajudar nessa mudança, nessa concepção de mudança. Boas. Demorei até para achar que, de fato, era por aí que a gente mudava. Eu lembro até hoje, e vai soar romântico o que eu vou falar, mas foi mesmo até. Acho que soa e foi. Eu admirava muito uma pessoa na educação que chama Cláudia Costin. Depois dei um Google, assim. Ela é bem da educação, políticas públicas, pesquisadora, sim, top. E eu já tinha lido muitos relatórios dela sobre educação e tal. E aí a vida me colocou num avião para dar palestra para um grupo de jovens brasileiros que estudavam na Europa, chamado Brasa, que era um evento que eles faziam anualmente. Me colocou num avião sentado do lado dela, indo para Paris. Nós duas íamos palestrar no mesmo evento e eu lembro que minha pressão até caiu, sabe? Nossa. E aí a gente conversando e eu, querendo aproveitar. Eu falei, ainda bem que o voo é longo, sabe? E aí a gente conversou, tal. E aí ela falou, a gente conversando, ela falou assim, você sabe que você faz políticas públicas, né, Camila? Eu falei, não, eu odeio política. Eu não faço política. Daí ela falou assim, não, tô falando de política pública, Camila. Eu falei, não, eu não faço política pública. Tá maluca? Não entendeu nada, Cláudia? E eu falo isso pra ela até hoje, assim, ela é muito, muito querida, assim, a gente acabou ficando próxima. E aí ela falou assim, é muito legal o que a Mastertech faz. É muito legal o que a Somas faz. Eu admiro profundamente o que você faz, mas você impacta 1.000, 2.000. A partir do momento que você entra no âmbito público, só em São Paulo,
Eu lembro até hoje, ela falou assim, só em São Paulo, na escola pública, eu tenho 4 milhões de estudantes. Qual das suas teorias, qual das suas teses está totalmente adaptável para esse setor público? E aí eu lembro que eu, tipo... E aquilo caiu. Sabe quando você passa a viagem inteira? Tipo, mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa, sabe? Você tá remoendo aquilo. E eu voltei pro Brasil muito comovida com aquela fala, assim. Acho que foi o início, inclusive, das somas e de toda essa conversa. Porque, às vezes, a gente acha que um piloto, que um experimento... Ele não tem muito impacto. Mas a partir do momento que você olha para ele como uma possível tese, como uma possível publicação, você aumenta muito o seu raio de influência. E é um pouco que eu enxergo no W20. A partir do momento que você pode estar na mesa com mulheres dos 20 maiores países que ditam a economia global, discutindo de igual para igual num sistema de consenso mesmo, de briga, sabe? Que quando eu brinco que a briga mesmo é tipo discutir qual é a palavra certa pra gente chegar no coração do presidente do país, onde todos os Sherpas vão ouvir aquela palavra e aí talvez eles, na hora de assinar alguma coisa, vão mudar a forma como eles veem gênero e tecnologia e tal. Então, acho que a minha posição e o que eu me enxerga, porque é um trabalho totalmente voluntário. Esse é o típico trabalho que é só trabalho mesmo, sabe? A gente, óbvio, tem vantagens, a gente acessa lugares diferentes, óbvio, mas a gente não ganha um tostão. É todo mundo voluntário no mundo inteiro. E eu acho que isso dá a real proporção para a parada, sabe? Todo mundo tem a sua vida paralela, mas a gente está ali imbuída, todas, para construir políticas públicas internacionais. Então, nesse lugar, assim, eu me sinto muito competente fazendo isso no Brasil, mas quando você senta para conversar com a Arábia Saudita, com a África do Sul, com a própria União Europeia, com os Estados Unidos, né? Canadá, Austrália, a sua cabeça, assim, eu brinco que eu aprendo ali. Eu não recebo porque eu devia estar pagando para estar ali, sabe? Porque a gente aprende muito. Então, meu objetivo ali é conseguir, de alguma forma, influenciar, compartilhar a nossa visão. E eu acho que o W20 esse ano está fazendo um trabalho, assim, Ana Fontes, Adriana Rodrigues, Adriana Carvalho, Maria Rita, todas as delegadas, assim, né? Somos um grupo de 9 delegadas, todas voluntárias, indicadas, né? Que vem construindo pautas que nunca foram citadas. Hoje, se a gente para pensar nas 5, né? A gente tem 5 grupos de trabalho, de 5 temáticas, depois eu posso até falar. Mas é a primeira vez que a gente fala de raça e etnia. Em nenhum momento na história, o W20, né, que existe desde da presidência de 2014, né, foi criado no G20. O G20 também não é um grupo tão antigo, né, dos países. Ele foi instaurado na presidência da Austrália e decidiu que ia ter um grupo de engajamento para discutir só gênero. Empoderamento feminino, enfim. E é a primeira vez que a gente fala de interseccionalidade. Que é uma palavra que soa meio acadêmica, mas é tipo, cara, não dá pra gente tratar mulheres como se fosse uma coisa só. Apesar da gente estar unida, da gente estar construindo, existem realidades múltiplas. Muito diferentes. É a primeira vez. E olha que muito legal o mundo inteiro poder olhar para isso, porque 9 mulheres numa conversa, deliberaram que isso era um tema prioritário, assim. Então, eu me sinto muito grata pela oportunidade e eu estou ali tentando influenciar a nível internacional as coisas que eu vi na pele, né, que eu senti na pele, porque eu sempre fui... E eu demorei para achar que isso era trabalho, sabe? Que isso era o jeito de fazer, até Cláudia Costinha aparecer do meu lado no avião e falar assim, gatinha, você já tá fazendo, cara. Você só tem que aceitar e abraçar. Para poder abraçar um maior número de pessoas. Exato. Você já tá fazendo. Para mim é isso, assim. A gente vai conseguir mudar a vida com a Mastertech de 200 mil pessoas, a gente faz isso. Agora, se eu quiser mudar de 200 milhões... Aí a gente vai ter que ir para políticas públicas. Então, é isso que eu estou fazendo lá. Não sabemos onde vai dar. É um trabalho muito árduo de segurar o nosso ímpeto empreendedor, por vezes, porque a gente é muito executora, né? E eu falo assim, te conhecendo. A gente, bora, faz, põe de pé. E aí, às vezes, é tipo, gente... E fica recebendo e-mail. E 3 meses para decidir a palavra. E aí, já tá tudo certo. Pessoal, todo mundo entendeu. Ai, não recebi o e-mail, porque tem, sabe... Tem um trabalho... Uma trava. Não, tem aí tem um formalismo. Aí você tem 5 minutos. Hoje mesmo tem um diálogo, né? Com um grupo de engajamento do T20.
E aí você tem 5 minutos para colocar o seu statement. E aí depois vai ter uma discussão. Aí tem hora que se o seu statement não foi bom, ninguém nem vai lembrar o que você falou, porque tá no meio de um monte de coisa. Aí você fica tipo... sabe? É muito louco, assim. Trabalha um outro lado que a Camila nunca trabalhou. Assim. Tipo, segura. E seja estratégica, e seja política no sentido de fazer política, que eu Real. só fui aprender depois... Né? Que fazer política não é o que a gente sabe de partido, de corrupção, de não sei o quê. É fazer política de influência mesmo, negociação, sabe? Quando você... Tem uma série que chama Borgen, que fala sobre a primeira é fictício, mas conta como se fosse assim, a primeira ministra da Noruega. E é isso, da Dinamarca e tal. É muito muito legal. Eu vi essa série. É isso, eu me sinto em Borgen, sabe? Às vezes. Entendi. E quando você se vê nesse momento, Camila mãe... Gente, ela é a mãe da Joana, muito fofa. Eu vejo ela no nosso Insta aqui, que a gente uma segue a outra. Como é agora essa responsabilidade a mais de levar essa mensagem, de ter essa responsabilidade de mais mulheres na tecnologia, sendo mãe de uma menina? A gente estava falando aqui antes de ligar, né? Eu tô apaixonada, assim, pelo contexto. E eu acho que, de novo, é uma chance... E só nós, mulheres, né? Só pessoas com útero vão poder passar por isso, assim. Eu sou bem da yoga também, da energia, né? E uma vez eu estava lendo que, tipo, o trabalho de parto muda você drasticamente. Porque você só vai liberar, tem uma energia que chama Kundalini, que é bem específica, assim, que fica na base da coluna. Você só vai liberar essa energia na morte e no trabalho de parto. E as mulheres são ditas espiritualmente mais evoluídas porque elas têm uma chance em vida de liberar essa energia, assim. E eu acho que nasce uma outra pessoa mesmo, assim, sem romantizar, porque é muito tenso. Eu entendo completamente todas as minhas amigas que não querem ser mães, porque é uma abdicação, assim. Eu ia... você lembra? Eu ia pro Duane com uma mochila. Levava minha mãe se ela quisesse, ia livre. Não ligava pra agenda, sabe? Tipo, vivia com uma troca de roupa na mochila. Precisa ir, bater e voltar, e não sei o que, bora. Agora, a gente tá indo pra Nova York, pra comitiva, né, do W20. E são 15 dias. E aí eu falei assim, olha, querida Nações Unidas, preciso levar minha filha. E, by the way, como eu vou trabalhar, eu preciso levar minha filha e uma assessora. Vulgo minha mãe. Já a viagem, que era pra ser tipo, vai, volta, trabalho, não sei o quê, vira uma operação. Então, acho que é uma chance da gente repactuar com tudo. Assim, eu tô muito apaixonada. Acho que é uma fase ainda romântica. Dizem que é mais fácil. A gente acha que é mais fácil, né? Que os problemas vão melhorando, mas na verdade vai piorando. Aí você vira mãe de adolescente. Aí você vira mãe de uma adulta. Minha mãe fala que não melhorou muito. Então, não sei. Mas eu tô muito apaixonada, assim, e tô aproveitando profundamente cada fase da vida dela para melhorar como ser humano, assim. Eu acho que a minha vontade de trabalhar... Eu converso muito com amigas, assim, acho que quando você trabalha numa coisa que você... Quando você acha o que você queria fazer, não passou pela minha cabeça ter que escolher entre ser mãe e trabalhar. Eu sei que essa não é a realidade de 99,9% das mulheres, assim. Mas a minha vontade de trabalhar aumentou no que diz respeito a, tipo, gerar impacto mesmo. Eu fiquei pragmática, eu fiquei chata quase, assim. Tipo, galera, próxima. Vai, não tem... Minha filha tá... Bora! Sabe? Eu era a pessoa que estendia horário comercial até 9, marcava reunião 7 da manhã. Agora é tipo, cara, ou a gente vai fazer isso, ou a gente vai fazer isso, sabe? É meia hora. Você marcou na agenda? É isso. Então, eu fiquei, acho que, muito mais pragmática, muito mais consciente do tamanho da influência do meu trabalho. Então, não passou pela minha cabeça... ter que escolher entre ser mãe de novo e fazer as coisas que eu faço. Eu tô tentando hoje achar uma forma de todo mundo ser feliz, só da gente não sofrer muito, sabe? De eu não ter que trabalhar enquanto ela tá dormindo e tal. E ela poder aproveitar também. Então, quando eu penso que, cara, tô levando minha filha de 9 meses, 10 meses pra Nova York, porque a mãe dela vai participar de uma conferência internacional, não sei. Ela tem que ter orgulho disso, sabe? Eu não vou mudar... Pelo contrário, eu quero que ela veja, que ela vá comigo, sim, e que isso seja possível daqui pra frente, assim, sabe? Acho que da forma como você criou. Vai chegar um momento que... Eu lembro minha primeira viagem, eu entrei no avião em prantos. E meu marido, tipo, ela não tá nem aí pra você. Ela tá ótima. Tem uma fase que depois ela nem liga. Né? Chegou o segundo momento que eu abri a porta, ela falava, come o presente, e tipo, acabou. Tá tudo bem. A terceira fase, quando você vai viajar... Posso ir junto? Né?
E aí depois teve, você só viaja para passear. Eu falei, não tem problema, vamos juntos. Sei que ela foi num evento 3 dias, das 7 da manhã. Falando. Ela, mãe, nunca mais eu vou dizer que você não faz nada. Aí depois foi pro Duê. Então, assim, tem toda essa. E pensando futuro, qual a mensagem que você gostaria de deixar para sua filha? Pensando em tecnologia, pensando que pode ser que ela não escolha, pode ser que ela seja como a sua irmã, de humanas. O que você espera desse momento Camila mãe? Eu tive muita... Apesar, né, de ter brincado lá no início, que meu pai, apesar de ter visto meu interesse, não me ensinou a programar e tal, eu sempre tive muita liberdade em casa, assim, de, tipo, ser amiga de ambos, tanto do meu pai quanto da minha mãe, de, tipo, falar real, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo. Eu tive muito esse estímulo, assim, de poder ser um ser individual, sabe? Apesar de ser gêmea, o que para os meus pais eu sei que foi um trabalho, hoje olhando, tendo filho, você sabe que foi intencional, sabe? Tipo, cara, permitir que cada uma, num contexto, né, gemelar, ele tivesse sua individualidade, foi um trabalho muito bem feito. Então, eu acho que minha dica, meu recado para a posteridade, para minha filha e para qualquer outro ser humano que está nesse início de jornada, é respeitar a sua individualidade e valorizar a sua diversidade, sabe? Eu acho que a gente veio de um modelo muito padrão, né? Então, o que se esperava do mercado de trabalho, como se portar, como se vestir e tal. Eu acho que cada vez mais a gente está percebendo que o futuro ele é um pouco mais consciente, de tipo, vai ser feliz, cara. A vida, e quando eu falo vai ser feliz, não vai ser feliz, é tipo, ache uma coisa que faça valer a pena a sua vida aqui, sabe? Faça alguma coisa que de fato melhore a vida das pessoas. Não é sobre trabalhar, ganhar dinheiro e acabou. Apesar de entender que, de novo, esse discurso é privilegiado. Mas a gente tem que... Se a gente ainda está nesse esquema, trabalha para ganhar dinheiro, para pagar conta, nananã, a gente tem que estar nele, construindo um caminho para esse lugar de plenitude, assim, sabe? Senão, acho que a gente está fazendo as coisas erradas. Então, se você não consegue ainda ocupar esse espaço, tudo bem, você está num contexto de construção, pode demorar 1000 anos, mas tem que ser a sua intenção. Tipo, um dia acordar e estar feliz de ir para o trabalho, de reconhecer. E pode ser qualquer. Assim, a minha ajudante em casa, a Teca, e a gente... Ela virou minha melhor amiga, porque a rede de apoio, né? E só depois que você tem filho, você sabe, assim, a sua rede de apoio, ela é muito forte. E ela é condição sine qua non para você conseguir organizar a sua vida. E acho que é uma coisa que eu também aprendi a valorizar, sabe? Eu sempre fui muito independente. E, tipo, não pedia ajuda, resolvia tudo sozinha. E aí, quando você é uma criança, você percebe que tem um contexto compartilhado ali, sabe? Que é muito forte. E eu falo, assim, até que eu amo o que ela faz. Ela chega de manhã, ela dá bom dia pra Joana, e eu falo assim, sabe que todo dia que você chega e dá bom dia, tipo, meu amor por você cresce. Porque o fato de você chegar feliz, dando bom dia pra minha filha, e ela te dá o braço, isso muda o meu dia. Significa que ela tá bem, né? Isso que você pode sair pra fazer. É uma pessoa que é independente. E, de novo, eu e ela, a gente tem dias completamente diferentes. Ainda assim, as duas amam o que fazem, sabe? Então, independente da sua carreira, do que você vai fazer, organize a sua vida para fazer as coisas que você gosta, sabe? Para fazer coisas que você ama e que você acha que valem a pena serem feitas, sabe? Você viu? Eu acho que eu falaria isso pra Joana. Não sei se ela vai ser artista, se ela vai ser blogueira. O que vai ser, né? Não sei nem que profissão que vai ter. Pode ser que vai ter profissão que a gente nem sabe que vai existir. Vai programar tecidos 3D, sei lá o que ela vai fazer. Mas eu diria pra ela isso, assim, cara... Aproveita que a mamãe ralou bastante, construiu isso, pode te dar oportunidades, porque, de novo, estamos falando de um lugar de privilégio, sim, né? Eu acho que é um pouco a realidade, assim, que eu vejo você criando a sua guria, assim. Mas vai ser feliz, sabe? Vai achar uma parada que você quer fazer, que você se sinta bem, que você retorne isso pro mundo, sabe? Acho que independente se é TI ou não. Bom, gente, a gente está chegando aqui quase no fim do nosso podcast. A gente poderia ficar horas aqui conversando. E antes de encerrar, 2 coisas. Um filme, um livro, uma série que você queira compartilhar. E já vou fazer a segunda pergunta, que às vezes a gente fica com a interrogação. Uma palavra que defina a Camila.
Vou ficar processando essa no paralelo. Porque filme, eu amo vários, assim, mas tem um que chama Estrelas Além do Tempo, que eu gosto muito. Já devem ter dado até essa dica aqui, porque é o início da IBM e das programadoras. Ai, maravilhoso. Então, e fala muito sobre esse recorte de interseccionalidade, né? Às vezes a gente generaliza a realidade das mulheres e existem recortes, né, necessários e mandatórios. Cara, as mulheres negras, as mulheres de povos originários, tem muitos recortes, mulheres com algum tipo de deficiência, assim, tem muitos recortes. E cada uma se apresenta de um jeito diferente. E merece, né, uma discussão específica. Então, Estrelas Além do Tempo, sem dúvida nenhuma. NASA, tudo a ver com a Camila. Maravilhoso. É um livro que não... Eu sou muito voraz. Era, né? Agora, depois que eu virei mãe, Deus nos acuda para ler um capítulo. Porque aí também a hora que você deita para ler, eu sempre deitei na hora de dormir. Você tá cansada que você dorme. Mas, enfim. E aí eu tava vindo para cá, até mandei pro meu sócio, que o Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro super reconhecido nos Estados Unidos, tá lançando um livro novo. E um dos meus livros, assim, que mudou a minha vida, chama Ilha do Conhecimento, que é um livro dele, do Marcelo Gleiser, que fala sobre essa construção e sobre essa pressão que a gente tem de sempre saber mais e como é que a gente percorre esses caminhos pelo desconhecido. Trabalhando com educação, empreendedorismo, assim, me satisfez muito. E uma série... acho que a última grande, assim, que eu assisti foi Borgen. E tem tudo a ver com mulheres, assim. Acho que é a mais forte no que diz respeito à liderança feminina, aos dilemas, né? Porque ela também tem dilemas com casamento, com os filhos, né? E tal. Acho que a posição dela. A gente criou bastante conteúdo sobre essa série na própria Mastertech, assim. A gente é bem adepto desse tipo de coisa, assim. Pegar um livro que não tem nada a ver e ensinar alguma coisa e evangelizar as pessoas de que dá para aprender em qualquer lugar. Sim. A gente não precisa... É ótimo que você tenha essa oportunidade, mas a gente não precisa estar numa sala de aula trancada, não sei o quê. Ouvindo esse podcast, você está aprendendo, lendo um livro, você está aprendendo, é tudo sobre educação, sabe? Então, acho que é isso. E palavra que define a Camila... Ai, que difícil. Você viu? Não achou que ia ser fácil. Sabe o que é? Sabe, me veio aqui, é que não é uma palavra, mas a minha mãe sempre falou que o significado do nome Camila é aquela que serve. No que diz respeito a servir, tipo, construir para o próximo, né? A definição é meio essa, assim. A Camila é aquela que constrói para o próximo. E isso, de alguma forma, sempre me completou e me fez bem, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito voltada, assim, ao eu. Apesar de gostar de correr, de me cuidar e tal, eu sempre tive muita clareza de que as coisas que eu estava estudando eram sempre para fora, assim, sabe? Então, acho que talvez seja... Não é uma palavra... Mas tudo bem. Mas é esse significado, assim, sabe? Tipo, aquela que está tentando construir alguma coisa. Eu me vejo nesse lugar de tentar ser... Não uma mensageira, assim, mas de uma executora. Tentar levar isso adiante, extrapolar os meus limites físicos, sabe? Tipo, como é que eu deixo um legado? Isso sempre me satisfez. E acho que continua. E está construindo. Que amor. Bom, gente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Tem Podcast. Camila... Muito, muito, muito obrigada por compartilhar essa trajetória. Gente, a gente ia ficar aqui a tarde toda conversando, porque faz tempo que a gente não se encontrava, então já viu. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais sobre você, um pouquinho mais sobre sua experiência. Tenho certeza que inspirou muito a nossa audiência aqui e principalmente as mulheres que querem entrar no mercado. E eu queria deixar aqui que você apresentasse as suas redes. Super. Fique à vontade para compartilhar aí com todo mundo. Ela é super conhecida, mas a gente vai compartilhar aqui também. Não, é que tem... A Chute é um sobrenome complexo, né? Então, tipo, é ACHUTTI. Então, qualquer lugar que você digita Camila Chute, normalmente vem LinkedIn, Instagram e tal. Tem que tomar cuidado para não confundir com a gêmea, que é a Carol Chute. E a Mastertech. Hoje a gente produz muito conteúdo para a Mastertech. Então, é mastertech.tech. A gente acredita nessa educação circular, que a gente chama, que vou ler um livro. O que você aprende com isso? O que você pode tirar de lição para o mundo, para a tecnologia, para pensar futuro? Então, a gente é bastante produtivo nesse cenário. Então, deixaria aí minhas redes pessoais, para quem quiser acompanhar, e a Mastertech. E você, gostou do nosso bate-papo? Quer acompanhar mais sobre as histórias inspiradoras como a da Camila? Então não se esqueça de seguir o nosso Tem Podcast nas redes sociais, principalmente no YouTube,
Segue, se inscreve, comenta, compartilha, ative o sininho para saber de primeira mão os próximos episódios. Muito obrigada e vejo você no nosso próximo episódio.